Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Eu acho que eu tô um pouquinho diferente mesmo do que eu costumo aparecer aqui no canal, mas tem uma explicação. A gente tá com vídeo hoje, no dia de sábado. O que acontece? A gente vai falar sobre um livro que... Aliás, 2 livros do mesmo autor que me inspiram demais a fazer esse tipo de coisa. É uma caracterização muito... Uma caracterização. Você vai entender por quê. Se tem um autor do romantismo brasileiro que eu amo de paixão, que eu sou verdadeiramente fã, é Álvares de Azevedo. E toda a história por detrás do homem e do mito, vamos dizer assim, me encanta tanto quanto seus escritos. E como esses livros que eu vou falar com vocês hoje fazem parte da lista da revista Bravo dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, eu os trouxe para a gente poder conversar um pouquinho e você conhecer mais sobre esse cara que viveu quase 200 anos, mas que, por causa de todo o contexto onde ele viveu, fala muito com a gente hoje. A gente vai falar então, primeiro, da Lira dos 20 Anos, que é um compilado de poemas. Nós vamos falar de Noite na Taverna. Se você quiser saber, puxa teu banco e bora papear. Primeiro, deixa eu te contextualizar a respeito do Álvares de Azevedo. Ele viveu 21 anos de vida apenas. E em 21 anos de vida, dentre as histórias que a gente conhece sobre ele, não é que ele tenha sido o cara mais louco da face da Terra, mas ele viveu até que bastante. Ele fazia parte de uma confraria que, junto com outros caras que estudaram direito na Faculdade Largo de São Francisco, lá em São Paulo, inclusive o Bernardo Guimarães, que escreveu Escravizaura, eles faziam, inspirados pelo Lord Byron, faziam orgias, verdadeiros bacanais, enchiam a cara de vinho, de bebida alcoólica e declamavam muitos poemas. Era desse jeito que aquela geração, pelo menos a geração do Álvares, né, gente que andava com ele, se manifestava artística, política, emocionalmente, não sei. Era um garoto muito enfermo. Ele sempre teve a saúde meio baleada e extremamente inteligente. E, como você deve saber, acredito eu, você deve se lembrar, ele faz parte do panteão dos autores da literatura brasileira que estão encaixados na segunda geração, a geração ultrarromântica. Por isso o cara está assim. A geração ultrarromântica ou geração mal do século foi uma fase do romantismo no Brasil em que todas as influências, os escritos, o modo de viver, o modo de se expressar tinha o pezinho lá na Inglaterra do século XIX do Lord Byron, da Mary Shelley, enfim. Era a volta da tradição gótica e tudo aquilo que se envolvesse com isso. Toda vez que eu dou aula sobre esse tema, eu meto um batom escuro na boca, vou toda de preto, porque eu acho interessante fazer esse tipo de brincadeira, assim, meio que colocar um pezinho nesse tipo de coisa. Bom, vamos começar então falando sobre A Lira dos 20 Anos, que é, de longe, um dos meus livros de poema favorito. Tá no meu top 1 de todos. E por quê? Quando eu era adolescente, logo assim que eu entrei em contato com literatura, acredito eu que tenha sido ali por volta do primeiro ano, segundo ano do ensino médio, aquela coisa boba, eu sou uma garota extremamente romântica, é meu, sabe? Eu sempre quis, sabe aquele meme? Você sempre quis que alguém morresse de amor por você? Exatamente isso, eu sei muito bem com essa sensação. E alguns poemas aqui do Lira dos 20 Anos são poemas que o eu lírico vai se colocar de uma forma vassala a sua musa inspiradora, a sua paixão, que isso me pegou, assim, aquela Lívia de 15 anos que queria que alguém a amasse com toda essa intensidade, pegou um crush nesse cara. E assim, são obviamente, né, dentro do contexto romântico que se propõe o texto, são textos intensos. Hoje muita gente vai dizer que é tudo uma grande palhaçada, mas eu gosto, sabe?
Eu acho muito bonito. O romantismo no Brasil não obrigou que seus escritores, seus autores, principalmente, obviamente, né? Seus poetas fizessem uso do soneto. Isso vai aparecer com muito mais força depois do parnasianismo, 40, 50 anos depois. E aí vai ser o retorno à tradição clássica. Mas o Álvares escreveu alguns sonetos, sim. E eu vou te falar que escrever soneto é muito difícil. Não é qualquer um que consegue fazer todo o texto em decassílabo. Fazer a decassílabo são versos com 10 sílabas métricas. Eu tô achando que eu tô na sala de aula. Fazer os 14 versos com encadeamento de rimas não é qualquer um que consegue, não. E eu vou te falar que o último que eu vi que fez isso direito foi Vinícius de Moraes. Mas um dos meus textos favoritos do Lira dos 20 anos é soneto. Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada que em sonho se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Aí vem a parte que eu mais gosto, é o terceto final. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Com 15 anos, o que eu pensava da minha vida? Na verdade, eu amava isso aqui. A Lira dos 20 anos é dividida em 3 partes. No primeiro terço, você tem poemas mais, vamos dizer assim, mais imaturos, tá? Porque apesar de o Álvares ter vivido apenas 21 anos, a gente vê na obra dele que houve uma maturidade dos escritos, assim. A segunda parte são poemas em que ele tá mais Caliban que Ariel. Vamos dizer assim, não são pseudônimos e não são heterônimos. São faces de uma mesma pessoa. Todo mundo tem aquele lado anjinho, demônio. E ele chama o lado anjinho dele de Ariel, que seria mais presente na primeira parte, e o lado mais sombrio, mais demoníaco de Caliban. Então, na segunda parte, os textos estão mais Caliban. Ele está mais sarcástico, ele está mais pessimista com a vida. Estou dizendo eu lírico, não Álvares, tá? É bom que a gente lembre disso. E na terceira parte são textos maiores, né? São poemas maiores, que aí também não vão seguir tantos sonetos assim, em que ele aparece mais amadurecido. Um texto que eu gosto muito da segunda parte é esse aqui. Esse poema que eu vou ler para você agora, ele chega a ser cômico, chega a ser engraçado, porque ele é tão bobo. Vamos dizer assim, você se relaciona, você consegue se relacionar. O título dele é Minha Desgraça. Minha desgraça não é ser poeta. Nem na terra de amor não ter um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro, eu sei. O mundo é um lodaçal perdido cujo sol quem modera é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz com que meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. E às vezes ele vai trabalhar com esse tipo de ironia. Na terceira parte, eu falei para vocês que ele meio que fica mais amadurecido. Ele também vai retornar alguns temas que ele fala lá da primeira parte do livro. É como se fosse assim, ele começou a escrever, aí fez uma pausa, aí voltou. Não foi ele que organizou a Lira dos 20 anos, foi um amigo dele. E ele fez isso póstumamente. Vou te falar agora, vou ler para você agora um poema da terceira parte do livro, intitulado Adeus Meus Sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade, e a tanta vida que meu peito enchia morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias assim na douda de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela dos meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Eu, particularmente, assim, entendo o lírico de uma forma muito
Eu entendo. E falando rapidamente sobre Noite na Taverna, essa edição que eu tenho aqui é da Nova Fronteira, ela vai juntar também com a peça Macário, mas aqui eu só li Noite na Taverna, não li Macário ainda. Isso aqui é um compilado de histórias. O que me chamou, eu não vou ficar falando muita coisa não, para você pegar a Noite na Taverna, mas assim, é bem sinistro. Algumas histórias que eles contam aqui, porque eles vão se reunir ao redor das prostitutas e do vinho, vinagre, né? Porque ninguém aqui tem dinheiro para tomar vinho caro. E vão ficar contando histórias de amores perdidos, de morte, de coisas bem, bem sinistras. O que me chamou a atenção em Noite na Taverna? Justamente o clima. Esse clima bem sujo de um lugar que não é o Brasil, tá? O narrador aqui, quando começa a colocar cada um dos personagens na roda e cada um dos personagens vai contar sua história, e nenhuma dessas histórias você vê nenhuma alegoria de Brasil, isso é como se estivesse passando na Europa, vai. Noite na Taverna me traz esse clima bem sujo, sifilítico, de putrefação, degradação. E eu acredito até que tenha sido com essa intenção que o Álvares escreveu. Porque cada história vai contar um amor que não deu certo. E como que o ser humano é degradado. Então acho bacana você dar uma atenção também à Noite na Taverna, que é um texto, apesar de, talvez até não, mas vai que te choque, é um texto que até vai te fazer pensar em alguns momentos, com certeza. Talvez a história que tenha mais me pegado, assim, uma das mais desgraçadas aqui do Noite na Taverna é a história do personagem Genaro. Ele é um pintor que se hospeda na casa de um homem que tem uma filha única de seu casamento chamada Laura. Pois bem, Laura engravida. E aí a desgraça é que naquela época as moças tinham que ficar castas, elas não podiam simplesmente engravidar sem estarem casadas. Mas ela fica doente. E ao mesmo tempo, esse homem que hospeda o Genaro tem uma esposa e ele é apaixonado por essa mulher, mais velha, mais experiente, bonita. Então ele fica dividido. Quando ela conta para ele, quando a Laura conta para ele que está grávida, ela exige que ele case com ela, porque ela está sendo desonrada, na verdade, né? E ele resolve afastá-la, porque ele, na verdade, ama mais a esposa do cara do que a própria Laura. E isso faz com que ela fique enferma a ponto de morrer. E aí vai acontecer um desfecho bem desgraçado, bem típico, né, do livro. Mas o que eu posso te adiantar, sem te dar spoiler, é: quem morre no final não é quem se espera que morra. Só eu posso te falar isso. Então eu te recomendo, a minha recomendação de hoje, dessa semana, vamos dizer assim, é Álvares de Azevedo. Eu vou ficando por aqui, te agradeço pela paciência, te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Peço teu like, assina esse canal, bota aí o dedinho no sininho para você receber a notificação toda vez que um vídeo for ao ar. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá.